Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai resolver uma questão do livro do Cengel de Termodinâmica. Para quem não conhece o livro é esse aqui, certo? E a gente vai estar resolvendo a questão 3.33, onde a gente vai começar, que é essa daqui, onde a gente vai começar a entender um pouquinho mais dos gráficos e como usar aquele programa do RefProp que eu ensinei a vocês a instalar no último vídeo. Vou deixar o link aqui em cima, se vocês não assistiram o vídeo ainda sobre o RefProp, lá eu ensino como instalar e fazer as primeiras configurações. Então vocês podem ir lá se ainda não assistiram. Antes de mais nada, peço mais uma vez que deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal para dar essa força para a gente estar postando mais vídeos e conteúdo. Bom, vamos começar lendo aqui, né, a questão. Vou dar um zoom maior aqui. E a questão que a gente vai estar lendo é essa. Bom, 10 quilos do fluido refrigerante R134A enchem um recipiente rígido de 134 de 1,348 metros cúbicos a uma temperatura inicial de menos 140 graus Celsius. O recipiente é então aquecido até a pressão de 200 kPa. Determine a temperatura final e a pressão inicial do fluido refrigerante, R134A. Então agora eu vou colocar aqui o videozinho da resolução dessa questão e vocês vão acompanhando comigo e posteriormente a execução da tabela. Bom, vamos começar anotando as informações, né, os dados que a questão dá para a gente. Então vamos lá. Primeira coisa que a questão fala é que a gente tem 10 quilos do fluido refrigerante R134A. Então a gente tem aqui a massa. Depois a gente sabe o volume. Que a questão diz que é 1,348 metros cúbicos. Ela também informa a temperatura inicial. Que é de menos 40 graus Celsius. E por fim a pressão final. Que é de 200 quilopascais. Bom, o que a gente quer saber, né, o que a gente quer calcular, é a temperatura final, que eu vou chamar de TF, e a pressão inicial, que eu vou chamar de PI. Ok? Então é isso que a gente quer calcular. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar mais uma informação. Por quê? Porque a gente vai calcular um estado específico. Então a gente tem, por exemplo, aqui a temperatura inicial, a gente tem a pressão final, que são duas etapas diferentes, dois estados diferentes. Mas para definir totalmente o estado, em cada um desses momentos aqui eu tenho que ter pelo menos duas propriedades. A propriedade que eu vou utilizar para fazer isso é o volume específico, uma vez que o problema diz que o recipiente é um recipiente rígido, então ele não se deforma. Então o volume vai permanecer o mesmo desde o começo até o final do problema, né? Do exercício. Então para isso eu vou calcular aqui o volume específico. Eu poderia calcular também a densidade,
certo? Que é o inverso do volume específico. Mas eu prefiro calcular o volume específico. Então, vou colocar aqui o passo 1. Calcular o volume específico. Bom, o volume específico ele é dado pela forma volume sobre a massa. Então a gente sabe que o volume é 1,348 metros cúbicos e que a massa é 10 quilogramas. Então o meu volume específico ele vai ser igual a 0,1348 metros cúbicos por quilograma. Então, acabo de calcular o meu volume específico. Agora, para achar as respectivas temperaturas finais e pressão inicial, basta eu ir na tabela e encontrar esses valores. Ok? Eu vou estar colocando agora as tabelas e a gente vai encontrar esses valores juntos. Bom, estamos aqui com as tabelas abertas, né? Então, vamos avaliar aqui os resultados que a gente obteve nos cálculos, né? Bom, inicialmente a gente tem que ver se a gente está com o fluido na zona de saturação ou não, no estado inicial. Para isso, a gente pega a temperatura que ele deu para a gente, que é o menos 40 graus Celsius, que está aqui, ó, é a primeira temperatura, inclusive, que consta na tabela, e a gente vai para o volume específico que a gente calculou. E aí a gente vai ver se o nosso volume específico calculado está entre o volume de saturação do líquido e de vapor. Se ele estiver entre os dois, então ele é uma mistura, né, de líquido e vapor. Então ele está na zona de saturação. Se ele der exatamente igual ao líquido saturado, ele é um líquido saturado. Se ele der exatamente igual ao vapor saturado, ele é vapor saturado. Se ele der entre os dois, então é uma mistura líquido-vapor. Então ele está dentro do domo. O que acontece? Aqui nessa tabela, é a tabela do Moran e Shapiro, ela tem uma pegadinha. Se vocês olharem aqui na unidade do líquido saturado, está o volume específico, mas está multiplicado vezes 10 ao cubo. Então, quando você lê esse 0,7 aqui, na verdade é 0,007, ok? Então, se preocupe com essas pegadinhas, por quê? Porque se você olhar aqui, provavelmente você vai pensar que o valor que a gente encontrou de 0,1348 metros cúbicos por quilograma não está entre esse valor e esse. Mas, na verdade, ele está. Por quê? Porque seria entre 0,0070 e 0,35. E o valor que a gente achou de 0,1348, ele está entre esses dois valores. Ok. Então, se ele está entre esses dois valores, eu sei que inicialmente eu tenho uma mistura líquido-vapor, ok? Então, eu sei que a pressão inicial vai ser 0,5164, ok? Então, pronto. Acabei de achar a primeira informação, né? Que é a pressão inicial. A pressão inicial é essa. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a pressão. E a pressão de 200 kPa. Ok? Bom, aqui está em bar na tabela. Então, inicialmente eu tenho que transformar kilopascal para bar. Vou colocar aqui rapidinho no Google Chrome. E aí eu vou apenas colocar aqui kPa para bar. Pronto. Então a gente tem 200 kPa. A gente vai ter 2 bar. A gente vem nessa mesma tabela, só que agora procurando 2 bar. Não tem 2 bar exato, mas se você descer um pouquinho aqui, ele tem a pressão em bar. Ele tem a mesma tabela, só que começando com a pressão em vez da temperatura. Então, vamos para 2 bar certinho, que é essa daqui. E a gente vai olhar aqui novamente aquela questão do volume específico. Para o líquido saturado, tá 0,75. E para o vapor saturado está 0,099. O
que é que eu sei? Eu sei que o meu é 0,13. Lembre-se que aqui está 10 ao cubo, né? Então, aqui, na verdade, é 0,007, ok? Se é de 0,007 até 0,09 e o meu deu 0,1348, eu sei que ele está acima do estado de vapor. Então, ele está na zona de superacrescimento. Então, não posso usar essa tabela mais. Eu vou ter que ir para a tabela de superaquecido. Então, só é descer aqui e aqui a gente vai ter as propriedades para o mesmo refrigerante 134A, mas como vapor superaquecido. Bom, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha pressão que eu tenho agora, que é 200 kPa ou 2 bar. Tá aqui a tabela para 2 bar, certo? E aí eu vou para o meu volume específico. O meu volume específico é 0,1348. A coluna de volume específico é a primeira. Então, na minha tabelinha aqui de 2 bar, eu vou para a primeira aqui e olho mais ou menos onde é que está 0,1348. Aqui. Entre 70 e 60, certo? Então, fazendo uma média rápida aqui, vamos dizer que a temperatura estava em 65 graus. Por que eu vou fazer uma média rápida? Porque o certo seria interpolar esses dois valores. Como eu vou abrir agora o RefProp e mostrar para vocês como faz na tabela do RefProp, ele vai me dar a temperatura exata e fica meio inchação de linguiça eu ficar calculando essa interpolação aqui, certo? Então, mais ou menos 65 graus estaria entre 60 e 70. Vamos olhar agora no RefProp, ok? Vamos abrir aqui o RefProp. Deixa eu procurar ele aqui, tá? Tá até aqui. Opa, aqui, vamos procurar aqui. Ok. Então, rapidinho aqui eu vou fazer as configurações. Lembrando que se você não sabe fazer isso daqui, vai lá no outro vídeo, que está na descrição, e aprende, certo? Pronto. Então, aqui, vou selecionar a substância, que é o R134A, e vou calcular um estado específico. Pronto. Primeira coisa que eu calculo é menos 40 graus, e o volume que a gente encontrou foi 0,1348. Como a gente previu, existe um título, por quê? Porque é uma mistura entre líquido e vapor. Então, o título da gente está entre 0 e 1, como a gente tinha olhado lá nas tabelas. E a pressão, como a gente tinha visto lá, 51,21 mais ou menos aqui, ok? Então, basicamente a mesma que a gente achou lá na tabela. Bom, agora eu sei que o meu volume vai permanecer exatamente o mesmo, então eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. O que vai mudar é a minha pressão, que vai para 200. Olha, o título passou a ser o quê? Superaquecido, como a gente imaginou lá na tabela. A gente teve que ir para a tabela de superaquecido. E a temperatura, 66,285. Então, entre 60 e 70, que é como a gente tinha visto lá também. Se a gente fizesse a interpolação, a gente ia achar este valor exato aqui. Então, está respondida a questão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e vou estar postando mais conteúdos, mais questões do capítulo 3 do Sengel em breve. Obrigadão, até a próxima.